Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser assim bem diferente. Vou responder aqui algumas perguntas e ao mesmo tempo que eu estiver respondendo essas perguntas, eu vou estar fazendo uma maquiagem que teve um outro vídeo que eu fiz aí a maquiagem e aí pediram pra mim mostrar como que eu me arrumo pra estar saindo de casa, porque pra sair de casa eu faço uma maquiagem mais leve, mais suave, né? Não faço um olho assim tão forte. E hoje então eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a minha maquiagem pra sair de casa e ao mesmo tempo vou responder algumas perguntinhas que eu tenho aqui a respeito aí da minha vida de mãe, né, dona de casa, enfim. Tem aqui uma colinha pra mim ver nas perguntas. E eu já fiz a minha sobrancelha, gente, porque a sobrancelha assim demora e requer bastante tempo, então eu já deixei ela meia prontinha. E é assim, gente, a sobrancelha é aquele negócio que às vezes a gente consegue deixar ela perfeita e às vezes ela fica bem tortinha, né? E eu tô vendo aqui que eu não sei se ela realmente está assim. Preciso dar uma consertada, eu acho, aqui nesse comecinho. Então eu vou consertar, depois eu volto aqui pra falar com vocês. Pronto, gente, não dá pra melhorar mais do que isso, vai ficar assim mesmo. Depois, no final, a maquiagem e a sobrancelha acaba dando um contraste. Então vamos lá, gente. Pra começar aqui, né, já vou passando esse primer aqui, olha só. Eu sempre passo primer, gente, que é pra diminuir aqui esses porozinhos que fica, né? E eu vou respondendo aqui agora a primeira pergunta, que é: parto normal ou cesárea? Eu tive 3 partos normal e uma cesárea. E eu fico com parto normal. Eu já até fiz um vídeo falando a respeito disso, explicando bem certinho do porquê que eu prefiro parto normal. Vou até deixar no card aqui esse vídeo se você tiver interesse de saber mais a respeito aí dos meus partos, né, que eu tive. Então vamos para outra perguntinha que é se eu trato os meus filhos de maneira diferente. E assim, gente, pra ser sincera, eu não sei, depende da situação que querem dizer, né, do tratar diferente. Porque eu tenho 4 filhos e eles são, assim, de idades muito diferentes, né? Pra mim, assim, passou 2 anos, 3 anos, já dá uma diferença enorme na idade. Então, não tem como eu tratar, por exemplo, o Giovanni, que vai fazer 11 anos, da mesma forma que eu trato o Nicolas, que tem 5 anos, tá? Vou colocar aí entre os meninos, né, só. Não tem jeito, né? Porque o Nicolas, ele é capaz de fazer algumas coisas e outras ele já não é capaz de fazer, não é capaz de discernir. E o Giovanni já tem um discernimento maior e melhor do que o Nicolas. Então tem coisa que sim, eu vou chamar mais atenção, eu vou pegar mais no pé de quem entende mais do que aquele que está aprendendo ainda. Mas eu não vou deixar de ensinar eu vou ensinar, né? Porque criança, gente, é assim. Mesmo que você fale 50 vezes ou até mais, ele vai continuar fazendo aquilo. Então a gente sempre tem que estar chamando atenção. Eu não me lembro quem foi que me falou uma vez que nós, né, mamães aqui, vamos ter que ficar chamando a atenção do nosso filho pra ele tomar banho, pra ele escovar o dente, pra ele passar um desodorante, até os 18 ou 21 anos de idade, mais ou menos por aí, que a gente vai ter que ficar falando isso pra eles o tempo todo. Sim, são coisas que, mas, meu Deus, tá com 16 anos já e não sabe que tem que tomar banho. Eles sabem que tem que tomar banho, só que mesmo eles sabendo, a gente tem que falar. Vai tomar banho, passa o desodorante embaixo do braço, né, assim, escovar o dente. Gente, não tem jeito, a gente tem que falar. E assim, é claro que eu vou falar de maneira diferente, né, com cada um. Não tem como, assim, eu tratar exatamente igual a todos, né? Mesmo porque a personalidade deles é bem diferente um do outro. Enquanto eu vou falando aqui, eu já falei bastante e não fiz nada, né? Ó, vou passar essa base aqui da Ruby Rose, tá? Dessa vez. E aí, depois do primer, eu já venho com a base, tá bom, gente? Então, como eu estava falando aqui, que eles são diferentes na personalidade. Por exemplo, o Giovanni, o Nicolas, eles são um pouquinho, assim, parecidos em algumas coisas, né? Em algumas situações, assim, de ficar quieto, de não falar muito. Já o Lucas com a Luísa são bem diferentes, são bem tagarela. E eles falam bastante, eles são meio bravinhos, né? Quando eles ficam irritados, eles batem. O Giovanni com o Nicolas não é assim, eles são diferentes. Então tem coisas que eu tenho que falar, né? Pro Lucas e pra Luísa que eu não preciso falar, que eu não preciso conversar e ensinar a respeito de certas coisas sobre bater, sobre brigar, com o Nicolas e o Giovanni, porque eles não me dão trabalho nessa situação, entende? Então, às vezes, a pessoa acha que, porque você tá pegando no pé só desse, mas é porque ele faz isso, entende? O que não faz, por que eu vou chamar atenção se ele não faz? Então, também tem essa situação sobre o tratar os filhos, né? Então, essa é a minha opinião, né? Deixa aqui pra mim nos comentários o que você pensa a respeito disso. Bom, vou estar passando aqui, gente, é um pouquinho complicado passar essa base. Vou pegar meu espelho aqui para dar uma arrumada aqui melhor, ó, para eu poder ver melhor aqui. E já vou olhar aqui a outra pergunta. Deixa eu ver.
Depois eu vou passar essa esponjinha pra dar uma sentadinha aqui, tá, gente? Ó, na base. Eu já espalhei com pincel e aí eu gosto de dar o acabamento com a esponja, porque fica bem melhor o acabamento. Fica mais natural. E a outra pergunta é, como é ser mãe de 2, depois de 3, depois de 4? Enfim, eu acho que essa pergunta ela quer dizer assim, né? Se tem diferença de ser mãe de 1, de 2, de 3, de 4, quais são as diferenças? E assim, eu acho que a diferença maior é quando você tem um filho só, né? E depois você vai ter outros aí. Porque depois do segundo pra frente, eu acho que é mais ou menos tudo igual. Não tem muita diferença, não. Pra mim, pelo menos. Tem diferença de 1 para 2. Agora, 3, de 2 para 3, para 4 é quase a mesma coisa. Mas a diferença maior mesmo é assim: qualidade de vida, né? Porque é claro que se você tem menos filho, você vai ter mais condições de dar, tipo, de dividir as coisas aí. Você comprar um brinquedo, por exemplo, você pode comprar 2 brinquedos igual. Agora, quando você tem 4 filhos, como você compra 4 brinquedos igual, dependendo da situação, né? Esse tipo de coisa, tá, gente? Então, tudo que a gente compra é coletivo. Por exemplo, é um videogame que todo mundo vai jogar. É uma bola que todo mundo vai brincar. Entende? Então, a gente, na hora de fazer esse tipo de coisa, a gente prefere comprar presentes coletivos para todo mundo brincar junto e não ter aquele negócio muito individual. Porque não dá, né? Na nossa situação financeira, não tem como ficar fazendo muito individualismo, não. Tem que ser todo mundo junto, todo mundo colaborando. E no fato, assim, também, de ajuda em casa, né? Que meus filhos estão maiores, mas quando é menorzinho, existe uma dificuldade de sair de casa, por exemplo, porque aí quando você precisa sair e deixar com alguém, não é uma criança só, né? Já são 2 crianças, ou 3, ou 4. Então já fica aquela, né? Já não é assim tão simples, né? Não é qualquer pessoa que fica, não é mesmo? E para você sair e levar todo mundo também é um pouquinho complicado. Então tem todas essas coisas. Mas assim, gente, cá entre nós, dizendo assim, eu gosto muito porque a casa tá sempre alegre, sempre feliz, né? Claro que quando é bebezinho, menorzinho, dá mais trabalho, mas depois vai crescendo e as coisas vão só melhorando. Essa é a minha opinião, né? Que eles vão crescendo e vai melhorando bastante em várias situações, em várias áreas. E agora, gente, eu vou passar aqui, ó, esse pó. Ele é um pó mais escuro do que a minha pele, que é para fazer o contorno. Como que eu faço meu contorno? Eu passo aqui, olha só, embaixo do lugar onde eu vou passar o blush. Aí eu passo aqui também, ó, tá vendo? E aqui. E aí eu venho para esse lado, a mesma coisa. Eu só faço desse jeito. Faço com um pó que é para ficar mais esfumado, ficar melhor. Porque em creme eu faço de vez em quando também, mas eu prefiro o pó mesmo. E aí, enquanto eu vou fazendo meu contorno aqui, e se você tem um rosto redondinho, você pode fazer assim, ó, aqui embaixo. Como o meu já é assim, ó, tá vendo? Eu não preciso fazer esse contorno aqui, não. Eu passo um pouquinho, às vezes, no queixo aqui só, mas não preciso muito. Então, eu só faço aqui, ó. Se seu rosto for fino igual o meu, eu faço dessa forma. Aí, deixa eu ver aqui a outra pergunta. O que eu gosto e o que eu não gosto em ser mãe de 4? Eu acho que eu já meio que respondi, né? Mas, vamos lá. O que eu não gosto é isso que eu falei, em questão de ter que sair de casa, ter que levar todo mundo, ter que deixar com alguém. Essa acho que eu já respondi, né, gente? É isso mesmo. E o que eu gosto é que eu tenho bastante ajuda, principalmente agora que as crianças estão maiores nos afazeres em casa, a casa tá sempre alegre, né? Não, é bem diferente quando eu via ali o Giovanni mesmo sozinho. Eu ficava olhando e falava, ai, tadinho, né? Não, sozinho, não tem ninguém para brincar com ele. E já hoje eu não tenho essa preocupação, não, porque aqui, né, ninguém fica sozinho, tá todo mundo com companhia aqui. E eles são muito companheiros, gente, muito mesmo. E um cuida do outro, sabe? Então eu fico mais tranquila a respeito disso, porque um cuida do outro, assim, de uma maneira, um amor, assim, excepcional, não tenho o que dizer. Então, o que eu gosto mesmo é isso aí. E eu gosto de fazer o contorno aqui também, gente, ó, no meu nariz. Eu pego aqui, tá vendo esse desenho que eu fiz? Vindo da sobrancelha até aqui e depois eu faço assim. Esse é o jeito que eu faço, tá bom, gente? Porque pra mim, eu vou ser sincera, na maquiagem, eu acho que não tem esse negócio de errado, certo. É do jeito que você faz a sua maquiagem que você gosta. Aí depois que eu passei, ó, eu venho esfumando aqui pra não ficar marcado, né? Desse jeito. Próxima pergunta é: meu marido me ajuda? Se o meu marido me ajuda, sim, gente, me ajuda bastante. Do jeito dele, é óbvio, mas me ajuda. Hoje, em dia, eu não tenho que reclamar, não. Já teve um tempo em que ele não fazia nada, não. Mas eu acho que isso é tudo questão mesmo de tempo, de casamento, de entender um ou outro e se ajudar, e sabe? Eu acho que é mais isso, é questão de tempo mesmo e questão de conversa, né? De fala, porque na época que ele não me ajudava, eu também não pedia ajuda, não falava, enfim. Então também tem muita dessas coisas, né? Então ele me ajuda assim bastante.
em tudo. Com as crianças, em casa, no serviço em casa, qualquer coisa, ele me ajuda. Agora, gente, vou passar o blush. Eu vou passar, ó, esse bem vermelho aqui. Mas é porque eu vou tirar foto, tá? Então, porque assim, ó, quando você fazer uma maquiagem pra tirar foto, é bom você fazer mais forte, né? Vamos dizer. Porque pra sair na foto. Mas no caso, se você não gosta de um blush muito forte, você usa um mais clarinho. Eu vou usar esse vermelho. Mas também tem que tomar um certo cuidadinho, ó. Porque ele fica muito, mas depois sai, sabe? Fica forte assim, mas depois ele vai sair tudinho isso aqui, ó. Não vai ficar desse jeito, não. Aí eu passo assim, depois eu venho esfumando bastante pra não ficar essa marcação. E eu ainda não terminei, tem bastante coisa pra fazer aqui ainda. Vamos dar uma boa esfumada aqui, enquanto isso vou responder aqui. O que você deixou de fazer depois que se tornou mãe? Primeira coisa que eu deixei de fazer foi sair, né? Ah, mas quem é mãe pode sair, não sei o quê. Não é bem assim, não, gente. Sair que eu falo, sair com as amigas, porque realmente não tem como, gente. Infelizmente, as pessoas falam assim, ah, não, mas eu vou sair, só que não é a mesma coisa, porque você já não se sente, sabe, bem mais. Porque você tá com uma criança no colo, dependendo do tempo, por exemplo, tá chovendo, você já não sai. Se você estiver sozinho, você sairia de boa na chuva. Agora você vai sair no frio, tá muito frio, ou então, ai, tá muito quente. Então tem tudo isso, questão de tempo, né? Como você vai levar a criança, aonde você vai levar essa criança. Então, isso realmente eu deixei de fazer, parei de fazer sim, sair. O que mais que eu deixei de fazer depois que eu me tornei mãe? Eu acho que é isso mesmo, gente. Essa questão de sair com as amigas, porque maquiagem eu não parei. Eu tive sim um tempo em que eu me maquiava mais, mas não tinha nada a ver com meus filhos, não. Né? Tinha mais a ver com a situação da depressão, mas nada a ver com as crianças. Então, eu acho que foi isso mesmo, questão de sair de casa com as amigas, passar uma tarde na casa das amigas, um tempão, assim. Isso aí. E agora eu vou passar um iluminador. Eu estou fazendo a minha pele do jeito que eu estou fazendo agora, gente. Antes eu fazia diferente, sim, mas agora eu estou fazendo dessa forma. Eu passo tudo primeiro assim, ó, passar iluminador aqui e aqui. E eu gosto de bastante iluminador. Mesmo, muito mesmo. Ó, nesses pontinhos aqui que eu passo. No nariz aqui em cima, aqui na pontinha, aqui, ó. E aqui, e aqui. E aí agora eu venho com um pó translúcido. Tá meio escuro, ó. Translúcido. Ele é bem clarinho, gente. Não tá dando pra ver, né? A luz agora aqui raiou. Mas ele é bem branquinho. Aí eu ponho aqui, ó, tá vendo? E deixo como se eu colocasse pra descansar aqui, ó. E aqui. Vocês viram que eu não usei corretivo, né, gente? Porque é assim, nessa situação de ficar mais... de sair, assim. Eu não faço tanta coisa mais. Às vezes eu uso corretivo, mas não é sempre. Nesse caso, eu vou ficar só assim mesmo. E eu vou deixar esse pó aqui e vou fazer o meu olho agora, bem simples mesmo, que é a maneira que eu uso pra sair de casa. Eu vou estar usando essa paleta aqui, ó, da Ruby Rose. Essa daqui. É um kit de sombra, de Forevers. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, um pincelzinho bem fofinho assim, ó. Pra mim tá passando. Então, a primeira coisa que eu faço é passar um marrom por todo o meu olho aqui. Principalmente aqui, ó. Pra você que tem o olhinho caidinho assim, né? Ó, que nem o meu, essa pálpebra aqui, ó, tá vendo? Caidinho assim, desse jeito. A gente, é bom você tá passando sempre assim, ó. Aqui. Nesse pedacinho. Ao invés de você vir e passar só aqui, ó. Nesse cantinho. Eu passo também, mas... Quando você tá com o olho aberto, você passa aqui, ó. Que daí dá uma levantada no olho. Vocês conseguem ver já a diferença desse olho para esse aqui? Só com um pouquinho de sombra que eu passei aqui, ó. E aí eu vou esfumando. Esse marronzinho. Então, enquanto eu vou esfumando aqui, vamos ver a outra pergunta. Falar um pouco sobre ter paciência. Nossa. O que eu posso falar sobre ter paciência com as crianças, né, no caso? Gente, tem coisa que eu fico assim brava. Às vezes, já fiquei muito mais nervosa do que hoje, né? Principalmente na época em que eu estava com as crises mais elevadas aí da depressão, eu ficava muito mais nervosa. Mas tem coisa que eu finjo que eu nem vi, sabe? Eu acho que quem é mãe me entende. Que vai ter coisa que a gente finge que não vê, que é pra não brigar, que é pra gente não falar o que a gente precisa falar. Então a gente fica quieta, finge que não viu o que aconteceu e deixa a criança lá. Porque se toda hora eu ficar falando, chamando atenção de tudo que eles fazem de errado, gente, não dá, não dá. Principalmente quem tem mais de um filho aí. O tempo todo você ficar falando, chamando atenção, brigando.
pelas mesmas coisas ainda todos os dias, então tem hora que a gente não fala nada mesmo. E eu sei que essa situação, né, acaba algumas pessoas que vê de fora, acha que a mãe não liga pra criança, mas não é isso, gente. A mãe tá ali com a criança 24 horas. Não é que ela não liga pra criança, é essa situação que acontece, né? A gente cansa de ficar chamando atenção o tempo todo, né? Então é mais por causa disso, a paciência mesmo. Quando você vira mãe, a paciência ela vem junto com você, porque se você não tiver essa paciência, né? Se você não tiver essa calma pra conseguir lidar com a situação das crianças, você acaba ficando doente e faz bobagem aí, né? Faz besteira. Então, mesmo como eu posso falar, já tive a situação de ficar doente, de entrar em depressão, mas é porque eu não tava suportando mais o tempo todo, sabe o que é? Querer controlar, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando doente porque a gente quer controlar e a gente briga com as crianças porque a gente quer controlar. Controlar o quê? Controlar o nervosismo nosso? Não. A gente quer controlar a pessoa. A gente quer controlar os nossos filhos. Até mesmo com o marido, por exemplo. Quer controlar o próximo. E quando você fica nessa de querer controlar, você fica doente, você fica nervosa, porque as coisas não acontecem do jeito que você queria que acontecesse, então você acaba ficando, né? Meu Deus, eu não tenho mais paciência pra isso, mas é porque você quer controlar. Então, se você colocar na sua cabeça assim, ó, eu não preciso, eu não devo controlar ele, não devo controlar o meu filho. Aí eu devo entender por que ele tá passando por isso, por que ele ficou nervoso, por que ele fez isso, por que ele está assim, ao invés de eu querer controlar aquele sentimento, aquela situação que a criança tá fazendo, tá se colocando. Eu tenho feito isso e me ajuda bastante. Sempre que eu me lembro, tento entender o porquê e o que aconteceu para que aquela criança fizesse aquilo, ao invés de eu querer controlar e só falar assim: para de chorar, para de gritar, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Depois que eu já passei aqui, ó, por cima, né, aqui perto, eu vou estar passando uma outra cor mais clarinha aqui. Como que eu faço para passar? Vou escolher esse tom aqui, mais claro, né? Ele é uma sombra, gente, cremosa essa daqui, tá? Que ela já tem um certo brilho. Então eu vou passando aqui, ó. Mas eu não vou passar em toda a minha pálpebra, tá vendo? É só no comecinho aqui, ó. Até a metade aqui já está ótimo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ela é uma sombra cremosa, mas você pode estar... se você não tiver sombra cremosa, você pode estar usando um brilho, pode estar usando qualquer sombra mais clara. Gente, sempre tem um olho que fica melhor do que o outro. Com vocês é assim também? Comigo é desse jeito, não sei porquê. E aí, depois que eu passei essa sombra, eu vou pegar aquele mesmo pincel que eu peguei pra passar o marronzinho, esse aqui, ó, e vou esfumar sem nada, sem passar pincelzinho nenhum, vou dar uma esfumada aqui, ó. Só pra não ficar marcado esse meio aqui, entendeu? Que ficou. Finalizar o olho, vou estar passando aqui a máscara de cílios. E agora eu venho com um pincel assim, ó, bem fofo, é um pincel de pó mesmo, pra varrer todo esse pincel. E aí, ó, vou fazendo esse movimento assim, ó, tá vendo? Circular. Pra tanto tirar esse pó que ficou, ele já mais claro aqui, eu não preciso passar o corretivo, porque esse pó claro já deu a iluminação que eu queria. E aí eu vou fazendo assim, ó, movimentos circulares e vou tirando todo esse pó daqui. E eu esqueci de falar pra vocês, gente, no começo, é bom você também sempre estar passando aqui no pescoço, pra igualar bastante aqui também. A base também, gente, é lógico, né? Eu sei que tem pessoas que passam até aqui, gente, mas se a base for assim, bem próxima do seu tom de pele, não tem necessidade não de ficar passando muito pra baixo. Mas é mais no pescoço pra dar uma igualada aqui, ó. E vai esfumando bastante, que o segredo da maquiagem, pra ela não ficar marcada, não ficar estranha, é esfumar muito. Esfumar, 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 esfumar. Tá vendo que ainda ficou bem forte aqui? Mas eu sei que na hora da foto, esse negócio não vai ficar tão forte assim. E eu vou passar o batom. Gente, eu vou estar usando esse batom aqui, ó. Ele é da Avon, ó. Ele é o batom matelizado. Que ele é mate e metalizado ao mesmo tempo. E eu tô gostando bastante. Como que eu faço? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu passo primeiro o batom. E aí eu gosto de contornar. Depois que eu passei o batom, contornar. Eu não tenho um muito parecido com esse. O mais clarinho que eu tenho é esse aqui, ó. Também é da Avon Color Trend. Ele é metálico rosé. Rosé metálico. Ele tá meio sem pontinha. Eu vou apontar aqui e já volto. E aí, deixa eu pegar o espelho aqui e vou passar aqui em volta, ó.
Pronto, gente, agora aqui, né, tentando dar uma ajeitada no cabelo, né, que ele estava preso, aí ele fica assim, gente, ó, respondendo aqui pra vocês a última pergunta sobre o nome do meu canal. Por que que eu mudei o nome do meu canal? E vocês já viram aí que o nome do canal mudou de novo. Sim, gente, mudou de novo. Na verdade, eu estava assim, na dúvida do nome do meu canal, por ele ser só Elaine Moura, mãe de 4 filhos, a impressão que dava era que eu só falava de maternidade aqui no canal. E não era bem isso, né? Eu falo mais sobre faxina, sobre como cuidar da casa, dando dicas aí de organização. A maioria dos meus vídeos aqui do canal é sobre isso. Também falo bastante, gosto, sempre tem algum vídeo aí de maquiagem, como esse de hoje, que eu resolvi fazer esse maqui e fala. Por quê? Porque eu gostaria de estar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, sobre beleza, sobre se cuidar, porque a maioria dos vídeos vocês me veem aí meio que acabada, né? Porque a realidade é essa, quando a gente tá fazendo faxina, a gente não se arruma desse jeito pra fazer faxina. Mas não é só porque todos os vídeos eu apareço, né, desarrumada, quer dizer que eu não me arrumo nunca, não, que eu não me cuido. Não, eu me cuido e eu gosto de falar sempre sobre isso, eu tô sempre falando sobre isso aqui no canal, mesmo que não seja um vídeo como esse específico de hoje, que foi fazendo maquiagem, mas eu tô sempre falando isso sobre a mulher se cuidar, sobre a mulher, sabe? Pensar ali no bem-estar dela, porque quando a gente se arruma, quando a gente se cuida, as pessoas que estão à nossa volta também se sentem bem. Elas também acabam se sentindo bem, sim. Porque eu me lembro, assim, gente, uma das minhas fases, que eu estava saindo da depressão, que estava terrível, quando eu fui pro salão, né, de cabeleireiro, me arrumei e tudo, e eu fiz a minha primeira maquiagem depois de um bom tempo, assim, sem me maquiar, sem me cuidar. E eu fui no salão, fiz o meu cabelo, mas na época eu tinha feito uma progressiva no meu cabelo. E aquilo me deu um ânimo, né? De fazer a progressiva, meu cabelo tava bonito, então eu fui lá e fiz uma maquiagem. Assim, do jeito que eu costumo fazer. E o meu filho, ele tinha, eu acho, gente, que 7 anos, eu não lembro, eu sei que ele era assim, bem novinho. E ele virou pra mim e falou assim: Nossa, mamãe, como você tá bonita! Eu gosto muito de ver você assim, desse jeito. E assim, aquilo que ele falou pra mim veio assim tão forte dentro de mim. Por quê? Porque ele sempre me via desarmada, sem maquiagem. Ele sempre tava me vendo assim. E ele expressou a alegria dele em me ver me cuidando, em me ver me arrumando, entende? E ele ficou feliz de me ver daquele jeito, uma criança. Então, eu percebi que quando eu estava assim, não me cuidando, não cuidando de mim, eu também acabava meio que fazendo um mal para quem estava próximo de mim, sem perceber. Mas isso realmente acontece, porque às vezes as pessoas falam: Ah, mas você tem que se cuidar pra você só. É claro que é pra gente, com certeza. É pra gente mesmo. A gente tem que se cuidar pra gente mesmo. Mas a gente também tem que lembrar que quando a gente deixa de fazer alguma coisa pra gente mesmo, a gente acaba atingindo quem tá próximo da gente. Eu sei que isso que eu acabei de falar pode não ter nada a ver, mas alguém aí deve estar precisando ouvir isso. Por isso que eu falei, que é assim, a gente vai falando, Deus vai dando direção. Sobre o nome do canal. Como é essa situação, gente? Porque eu sempre quero falar muito sobre esse tipo de conteúdo. Eu quero trazer esse tipo de conteúdo pra cá, né? Sobre a gente também cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos e cuidar da gente. São essas 3 coisas que eu acho, assim, essencial pra vida de uma mulher. Porque ela precisa fazer essas 3 coisas com alegria, com prazer, com amor. Quando não existe essa alegria, esse prazer, esse amor, você precisa olhar pra dentro de si e tentar entender o que está acontecendo com você. Quando eu caí na realidade de que eu estava desse jeito, sem amor, sem prazer, de cuidar da minha casa, de cuidar de mim, e até mesmo acaba retratando aí em cuidar dos filhos, a gente acaba colocando a culpa nos filhos porque não faço mais isso. Ou a culpa é do casamento porque depois que eu casei eu não consegui fazer mais aquilo. A culpa é sempre dos outros, entende? A gente sempre vai colocando a culpa nos outros porque a gente vai relaxando, a gente não tem prazer, a gente não tem alegria e a gente vai sempre colocando a culpa nas outras pessoas e não é bem assim. Nós precisamos olhar para dentro de nós. O que será que aconteceu comigo aqui dentro que eu perdi o prazer de fazer isso? Então, quando eu comecei a entender que eu precisava de ajuda, né, que eu não estava bem, que eu precisava de uma ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, e foi o que eu fiz, gente. Não foi fácil tomar essa decisão, mas consegui, sim, e foi com a ajuda do meu esposo, porque ele percebeu também que eu estava precisando dessa ajuda, e eu fui atrás, fiz o tratamento durante 1 ano, e aí, sobre essa situação, já tem vídeo aqui no canal também falando bastante sobre a situação aí de depressão. Eu vou deixar aqui no card algum vídeo, tem 2 vídeos, eu acho, até mais, mas eu vou deixar um dos vídeos aqui e aí, se você quiser assistir, você pode ver mais eu falando sobre isso. Mas esse vídeo mesmo de hoje foi pra responder essas perguntinhas, pra você me conhecer um pouco mais também, e tem muita coisa ainda pra vocês conhecerem de mim, mas é isso aí, gente. Então, ó, essa foi a maquiagem, é assim que eu me arrumo pra mim tá saindo normalmente aí quando eu vou pra igreja à noite, que eu tô na correria, eu faço um olho assim bem básico, e é isso aí. Então me conta aqui nos comentários o que vocês querem assistir mais aqui que eu trago pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau!